Fala galera, aqui é o Matheus e eu sou Sassardente. Beleza? Pessoal, eu tô hoje aqui para falar que você precisa abandonar a sua cruz, largar, soltar. Mas antes que você, atire pedra em mim, eu já vou te dizer que não é largar de qualquer jeito, não é largar em qualquer lugar, mas é largar da maneira bíblica. Como assim, Matheus? Ah, você com certeza já ouviu, várias vezes aí, já talvez até falou, eu mesmo falei, né, que fulano é a minha cruz, que eu estou carregando a minha cruz e tal, quando você estava no meio de um sofrimento, no meio de algo. E isso é um erro terrível. Por quê, gente? Você não deve mais carregar a sua cruz. Mas, Mateus, Jesus mesmo falou, para carregar a cruz e tal. Ele falou, mas vamos ler lá o texto direitinho para a gente entender? Olha só, vou abrir aqui. Vamos ler, ó. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha aí, Mateus, está falando, cada dia, então é todo dia. Beleza, isso daqui Jesus falou antes dele morrer. E quando ele fala isso, perceba, ele fala: tome todos os dias a sua cruz e siga-me. Então, se Jesus pediu para você segui-lo, você precisa entender que ele também estava carregando a cruz dele. E antes que você tire algum pensamento aí, você precisa entender que Cristo Jesus, o próprio Jesus, ele carregou a sua cruz, a cruz dele no caso, e mesmo assim ele não fez isso sozinho. Tem um momento, que ele está ferido, ele cai ali porque o peso da cruz era grande, e desse sentido eu não me refiro ao figurativo no sentido dos pecados, mas literalmente a madeira ali, então ele fisicamente, como ser humano comum, ele não conseguiu carregar, e chamaram um irmãozinho lá, se eu não me engano, era um Paulo ou Pedro ou João, não sei, não era um dos discípulos, tá? Mas ele se converteu depois. Chamaram este homem para ajudar Jesus a carregar essa cruz, tudo bem? Só que Cristo, ele foi até um ponto, ele foi até o Gólgota, ok? Então ele foi até um local com a cruz. Jesus, ele não continua carregando a cruz dele até hoje, E você não deve fazer o mesmo, você precisa segui-lo, tudo bem? Então, se você seguir até Cristo com a sua cruz, você vai chegar ao mesmo lugar que Cristo chegou, que é no Gólgota. E lá Cristo foi crucificado. Então existe uma grande diferença de uma pessoa que está carregando a sua cruz e uma pessoa que já foi crucificada. Olha só que interessante que Paulo fala aqui em Gálatas 2:20. Olha só, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Então presta atenção, Paulo, ele não continuou carregando a cruz dele, ele seguiu Cristo com a cruz e foi crucificado juntamente com Jesus. Então a vida que ele tem hoje, ele não vive mais ele, mas é Cristo que vive nele. E se você voltar aqui para o texto de Cristo, olha no 24, para você entender que se casa perfeitamente. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Então, presta atenção. Existem muitos cristãos que estão carregando a sua cruz. Por que eles estão carregando a sua cruz? Porque eles querem salvar a sua vida, Eles não querem perder a sua vida. Então eles não querem ser crucificados com Jesus. Então eles continuam carregando a cruz, Enquanto você continuar carregando a sua cruz, você vai continuar sofrendo. Por quê? Porque você ainda está vivo, E para nós vivermos com Cristo, nós precisamos estar crucificados com ele, ok? Então olha só, porque que aproveita o homem, granjear o mundo, ou seja, pegar, ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se
a si mesmo, né? Essa tradução tá um pouco ruim, mas não tem problema. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então presta atenção, gente. Você precisa aprender a viver como como Lázaro, né? Você precisa aprender a viver como Lázaro. Como que Lázaro viveu? Ele viveu seguindo Jesus e ele morreu, né? E quando ele morre, a única coisa que Lázaro faz é ouvir a voz de Cristo já morto, né? E sair para fora. Ele foi simplesmente ressuscitado. Mas a palavra diz, né, que o Lázaro, por ele ser ressuscitado, as pessoas subiam para vê-lo, não somente Jesus, mas ver Lázaro que foi somente ressuscitado. Quando eu digo somente, tá, gente? Né, é por conta que a função de Lázaro foi apenas ficar doente e morrer. Ele mesmo não fez nada, quem fez foi tudo Jesus, né? Então o evangelho é para ser vivido de forma sobrenatural. O evangelho não é para ser vivido na sua força, no seu esforço. Então, enquanto você carrega a sua cruz, ainda há algo que você consegue fazer, né? Você ainda está ali carregando aquela madeira. Mas quando você está crucificado, você não tem nada mais que você possa fazer na sua força, né? Você não consegue mais sair daquele lugar, né? Principalmente o seu fim já está selado, né? É a morte, ok? E é a morte com Cristo, beleza? Então, quando nós morremos, estamos crucificados com Cristo, aí sim nós vamos conseguir o quê? Viver não mais eu, mas Cristo viver em nós, né? Aí sim nós vamos conseguir viver as maravilhas do Evangelho, né? Os milagres dele e a graça de Cristo. Aí sim, qualquer coisa que fizermos, quando a gente andar, falar, né, agir, não vai ser simplesmente a gente agindo, mas vai ser alguém que literalmente não, né? Perdão, mas vai ser alguém que espiritualmente ressuscitou, ok? Então, quando alguém está vivo, vamos colocar aí, chega um atleta e ele vira várias piruetas para trás, mortal, carpato, né? Aquelas coisas, tudo que a gente vê na TV, nas Olimpíadas, as pessoas até se impressionam. Tudo bem? Mas é algo que um ser humano pode fazer se ele treinar. Agora, eu duvido se você colocar um defunto ali e ele levantar o braço, as pessoas não vão ficar muito mais impressionadas. Por quê? Porque defuntos não movem. Perceba, eu posso mexer o meu braço aqui à vontade, né? Mas eu estou vivo. Agora, se fosse um morto-vivo falando aqui com vocês, né? Um cadáver falando e se mexendo, vocês ficariam como? Perplexos, chocados, aterrorizados, né? Muitos falariam, é fake news, provavelmente seria mesmo, né? Montagem. Mas vocês precisam entender este princípio, né? Enquanto você não estiver crucificado com Cristo, Cristo também não vai conseguir viver plenamente dentro de você, agir através de você. Por quê? Porque você vai reclamar, porque vivo reclamo, morto não. Quem está crucificado com Cristo consegue passar por todas as situações, por todas as circunstâncias, glorificando a Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, né, dá um like aí pra gente, vai ajudar muito o canal. Se você ainda não segue a gente também, segue nós no YouTube. Valeu, galera. Agradeço muito.